Seja bem-vindo de volta, amigos do canal Industrialismo. Aqui quem fala é Gustavo Baré e no vídeo de hoje a gente vai tratar um outro tema interessante. Vai ser um outro papo daqueles mais próximos entre eu e você e eu vou falar da minha experiência, de por que eu estagiei 3 anos de graça e isso valeu muito a pena. Ficou curioso? Então fica de olho até o final do vídeo. Então, galera, vamos lá. Eu já falei de um outro vídeo aqui no passado sobre um pouco da minha caminhada aí dentro da engenharia. Eu já falei dos estágios que eu tive. E eu quero te contar um segredo. Você aí, engenheiro aí de casa, se você acha que você vai formar engenharia e você vai estar pronto para o mercado de trabalho, é uma mentira que estão te fazendo acreditar. Você sai muito cru no mercado. E eu percebi essa necessidade ainda enquanto eu estava na graduação. E eu, nas minhas férias, eu arrumava estágios não remunerados para estar trabalhando, para estar adquirindo experiência. É claro que o currículo de engenharia ali, a grade curricular, ela pede um estágio obrigatório, mas não são 3 anos de estágio obrigatório que nem eu tive. E eu vou te explicar por que isso valeu muito a pena. O meu primeiro estágio, ele foi num dos últimos anos de engenharia. Durante as férias, eu trabalhei para uma indústria que fazia sacos de RAF. Eles pegavam o polímero, faziam os fios, trançavam, laminavam o saco, imprimiam, costuravam e entregavam para o cliente. Sacos que iam para fazer ração, sacos de produto como carvão, outros tipos de saco de RAF. Fiquei nessa empresa trabalhando por 3 meses no setor de manutenção. Era todo dia problema, todo dia bucha, e com isso eu estava desenvolvendo muito, além de capacidades interpessoais de estar lidando com a equipe de manutenção, com os gestores, com outros departamentos, como o departamento de compras. Eu estava desenvolvendo muito a minha capacidade de fazer aí uma verificação, uma averiguação, a palavra tá me fugindo, em inglês fala troubleshooting, de uma máquina, né? De você conseguir identificar os problemas e corrigi-los. Então, 3 meses, todos os dias eu acordava e ia pro trabalho e chegava lá e tinha alguma bucha, algum tipo de manutenção corretiva emergencial, porque alguma máquina tinha parado por algum motivo. Claro, é muito ruim para uma indústria operar nesse tipo de manutenção, só a manutenção corretiva, mas ali a indústria era tão grande, tinha tão pouca gente trabalhando, que a gente pegava bucha todos os dias. Eu leio hoje em dia o meu relatório e eu fico abismado, cara. Era problema de manhã, de tarde, de noite, direto, cara, direto. Seja uma válvula que entupiu, um solenoide que queimou, um fio de uma botoeira que saiu do lugar, o botão não aciona, uma máquina que queimou, um motor escapou o eixo, um motor que tá com vibração. E quando a gente não tinha alguma atividade de manutenção corretiva, o que era raro, a gente trabalhava em melhoras internas. Foi onde eu montei os meus primeiros quadros elétricos, fazendo aí a distribuição, layout, um projetinho elétrico de um quadro de comando básico. E foram isso por 3 meses. Isso foi muito, muito bom pro meu desenvolvimento, além dessa parte técnica e de comunicação, o desenvolvimento da liderança e o meu próprio desenvolvimento pessoal, né, de ter completado, de ter um estágio. Isso me ajudou muito também no meu currículo, que eu já tinha mais um campo, uma experiência e habilidades que eu desenvolvi para botar lá no meu currículo. Em 2014, eu fui lá para o Canadá fazer o Ciências Sem Fronteiras na época e eu tive a oportunidade de pegar um outro estágio não remunerado, onde eu estava agregando em uma startup, estava fazendo um produto para impressoras 3D. O que era o produto deles? Basicamente, você alimentava 4 diferentes tipos de filamentos na máquina deles e a máquina deles cortava e juntava as diferentes cores em um filamento só, que permitia que impressoras com uma cabeça de extrusão só conseguissem imprimir múltiplas cores. Enfim, na época eles estavam entrando com o seu primeiro produto no mercado e estavam querendo transformar um protótipo em um produto. E quando eu integrei lá na startup deles, eles me passaram algumas tarefas muitíssimo interessantes, de estar avaliando alguns tipos de sensores que detectam cores e estar integrando isso no produto deles. Então, na parte dos códigos da programação, os inputs e outputs dos sensores com o microcontrolador e a própria geometria, os mecanismos que isso teria dentro do dispositivo deles, para ele estar sentindo quando terminou uma cor, quando começou outra, para estar avisando a impressora 3D depois que ela realmente conseguiu mudar de cor, poderia voltar e continuar a impressão nessa próxima cor. E na época eu tinha muito essa mentalidade de que vai valer a pena. Eu estar aqui aprendendo tem muito mais valor do que eu estar atrás de um estágio que me pague alguma coisa. E isso fica muito, 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 muito mais fácil para alguém que contrata considerar ter você ali trabalhando. E claro, nós jovens ainda não graduados, igual eu já falei nesse vídeo no passado, a gente não tem muita aptidão técnica para estar fazendo coisa. A gente tem basicamente a capacidade de aprender, mas não tem muito capacidade de fazer nada autonomamente. Sempre precisa ainda de supervisão, sempre precisa ainda de estudo, e muitas vezes vai errar. Fala galera, vou interromper a transmissão do vídeo para te pedir um favor rapidinho. Deixe nos comentários desse vídeo quais foram as últimas ferramentas que você comprou. E por que eu te peço esse favor? Dá uma olhada.
Compramos diversas ferramentas de diversas marcas e diversos fornecedores. Nós estamos garimpando a internet atrás das melhores ofertas em ferramentas e produtos para oficina. O Industrialismo está lançando aí nos próximos meses a sua loja online com ofertas de excelente custo-benefício. Então, se o site já estiver no ar, dá uma olhada na descrição do vídeo. E se não tiver, diz aí, qual foi a última ferramenta que você comprou? Então ali você tem esse ambiente para você estar se desenvolvendo, muitas vezes estar errando, para que você esteja muito mais preparado para pegar um cargo onde você possa assumir mais responsabilidades, é um cargo que você consiga também gerar mais valor no futuro. Depois do meu estágio, voltei para o Brasil, formei. Depois de formado, tive muita dificuldade de encontrar emprego aqui na região. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apesar de a gente ter algumas indústrias, o mercado industrial ele não é tão aquecido. Hoje mesmo eu opero pela minha empresa, eu atendo empresas nacionais e internacionais. E na época, então, eu tive muita dificuldade de encontrar emprego aqui e nós encontramos mais um outro. Era um emprego, mas era a nível técnico, então eu vou considerar mais ou menos como se fosse um estágio. Isso foi lá em Valinhos, em São Paulo, onde nós fizemos automação naval. Fomos eu e um amigo meu, também engenheiro mecatrônico na época, lá para Valinhos para fazer integração de sensores de escotilha, sensor de alagamento, sensor de nível em tanque, comando de luzes de sinalização de navios e iates, integração de sistemas de georreferenciamento e outros sistemas de sensores e atuadores em embarcações de luxo, né, os iates, ou barcos de serviço, né, barcos rebocadores e outros tipos de barco. Depois desse estágio eu percebi, o mercado brasileiro está esfriando, ele não está muito bom na área de engenharia, não estou encontrando bons empregos aqui. Também, baseado no último vídeo eu expliquei, eu quis continuar me aperfeiçoando e fazer um mestrado. Tive a oportunidade de fazer um mestrado no exterior e logo no finalzinho do meu mestrado, eu tive outra oportunidade de estágio numa empresa que fabricava máquinas na época. E lá eu entrei para atender demandas bem específicas. Eles, em questão de 6 meses, eles queriam desenvolver uns 6 diferentes dispositivos para fazer benchmarking das máquinas deles. Muitas vezes para detectar a pressão mínima adequada para um produto se segurar numa ferramenta por vácuo. Algumas vezes data logger de temperatura, fazer varal de sensores de temperatura para fazer o data logging de temperatura em todos os painéis de uma grande máquina. Alguns dispositivos como fazer a medição da corrente de partida das máquinas. A gente sabe quando você liga máquinas ou grandes motores, ela dá um pico de corrente. Eles queriam checar se esse pico não estava passando de limites aceitáveis, então precisavam fazer esses dispositivos. Dispositivos também de medir pressão diferencial, bancadas de trabalho de vácuo, enfim, muitas outras coisas que eu tive a oportunidade de fazer, aprender, né, estar trabalhando com equipamentos caros, estar trabalhando em máquinas automáticas, já está perto das equipes de engenharia, pegando pré-requisitos, conversando, e na realidade isso também foi uma porta de entrada para aquela empresa, onde depois eu ingressei como engenheiro, onde eu ingressei com o título de engenheiro mecatrônico e fazia projetos de dispositivos mecatrônicos. Então estava fazendo aí CAD, estava fazendo desenho técnico, muitas vezes eu estava usinando algumas peças simples ou às vezes modificando algumas peças que já foram produzidas e precisavam de algum ajuste. Eu também, por essa empresa que depois eu vinha trabalhar, por ela ser uma empresa pequena, eu tinha que ter múltiplas funções, então eu também aprendi a fazer montagem de equipamento, comprei muitas ferramentas, na época aprendi a usar ferramentas com segurança, então aprendi a fazer montagem de equipamentos. Nós mesmos fazíamos os testes dos nossos equipamentos, integrávamos nas nossas máquinas e ainda assim interfaceávamos com o cliente durante o projeto para fazer gerenciamento de projeto e depois de projeto para fazer instalação e comissionamento. Então nesse estágio eu aprendi muito de muita coisa e valeu muito a pena, mesmo que eu não tenha ganhado nada, ou na realidade quase nada, porque lá no Canadá você não pode trabalhar de graça, então eles davam um auxílio de $100 no final aí dos 4 meses, dos 6 meses, e claro que o que é mais valioso disso não é o dinheiro que eu porventura ganhei, eu na realidade nem considero isso como fosse o salário, né, é só para cumprir tabela mesmo, mas enfim, o mais valioso que se tira desses estágios é o conhecimento. Então se hoje você tem a oportunidade de entrar num estágio top, um estágio que vai te ensinar alguma aptidão física, sabe, que vai te ensinar a montar, que vai te ensinar a projetar,
achar que vai te ensinar alguma área da engenharia especificamente que você gosta ou tem interesse, mesmo que seja de graça, cara, vai e faz. Tem muito a se aprender, seja pessoalmente, seja tecnicamente, e nunca pare de aprender. Depois que você terminou os teus estágios e ingressar num trabalho, não termine a tua especialização aí. Eu já falei no vídeo anterior que a graduação, ela só te prepara, ela só te ensina a aprender, e depois tem muito a ser aprendido ainda especificamente. 3 anos de estágio de trabalho gratuito me prepararam para chegar onde eu cheguei hoje. Hoje, você que não sabe, eu sou dono da minha própria empresa de automação industrial, projeto de máquinas, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje nós já atendemos projetos globais, temos projetos na Alemanha, temos projetos em São Paulo, temos projetos aqui em Campo Grande para empresas que são multinacionais e empresas que são até estrangeiras. Hoje estamos avaliando oportunidades para estar exportando máquinas. Então, com certeza eu te digo pelo um depoimento próprio, uma experiência pessoal, de que vale a pena você fazer estágios, mesmo que seja gratuito. Na realidade, se em algum momento você tiver que pagar para aprender, você paga para aprender, porque vale muito a pena. E claro que não é todo estágio, né? Tem muito estágio aí que é para ficar fazendo entrada em banco de dados, fazendo qualquer serviço técnico de baixo nível, coisas que não te ensinam basicamente muita coisa. Mas mesmo assim, você tem que trabalhar com o que você tem e sempre buscar o melhor. E é basicamente isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Você que gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a estar crescendo dentro dessa plataforma e tá trazendo um conteúdo de muita qualidade para você. Como sempre, te vejo no próximo vídeo.